A desordem impera no país. Desordem política, administrativa e econômica. A desordem estimula o que de pior existe no ser humano. A ganância, a corrupção e a desonestidade, criando uma sociedade cheia de ódio, de violência e de desconfiança. Meu nome é Enéas. Uma sociedade democrática é um ambiente fértil para a entrada da subversão social. Essa sociedade desmorona na medida que os meios de comunicações são usados para construir estereótipos negativos, associados ao sistema governamental da nação, que se inicia com o desprezo pela fé tradicional do povo e por práticas que levam à aversão ao modelo econômico adotado no país, assim como tudo vinculado à tradição cultural existente. Na primeira etapa da aplicação macrosocial, chamada de desmoralização, há inúmeros movimentos fortes de propaganda a favor do ato de desordem, mostrando os erros sociais e culturais idealizados pelos pensadores revolucionários. Na segunda etapa da aplicação macrosocial, a desestabilização. O objetivo dessa etapa é desestruturar a economia do país, as relações exteriores e os sistemas de defesa. A intenção é criar um governo massivo permeando a sociedade e se tornando intrusivo na vida de seus cidadãos, causando a ascensão dos conflitos existentes dentro da sociedade. Figuras políticas internacionais, comitês, empresas metacapitalistas que assumiram o monopólio nacional com o liberalismo forçado promovem as iniciativas subversivas que estimulam grupos antissociais dentro do país, como, por exemplo, estimular ações criminosas. E esse modelo foi aplicado com sucesso na Rússia czarista, através da mobilização de grupos de guerrilheiros, como chefiado por Stalin, a serviço do Partido Bolchevique. E na China, a mesma coisa foi feita pelo Partido Comunista, através da comercialização de ópio. Mao tirou o sustento de toda a sua máquina partidária da droga e efetivamente criou um modelo que serviria de inspiração para as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc. E o resultado? O crescente declínio da estrutura de uma sociedade, a destruição da economia, a desmilitarização e o rompimento de todas as relações internacionais, levando ao terceiro estágio, a crise, o evento catalisador que se desenvolve nos primeiros dois estágios, para trazer a mudança que os revolucionários estão procurando, conflitos sistemáticos e sucessivos entre inúmeros grupos sociais. Nessa etapa da estratégia de subversão, qualquer tentativa de entendimento pacífico dentro do país é impossível. Todas as diferenças resultam em confrontos sociais, por muitas vezes violentas. A Rússia, mais uma vez, é um exemplo clássico, com a Revolução dos Bolcheviques. Membros de uma cúpula representada por figuras internacionais planejavam destruir a Rússia cristã com a derrubada do czar russo. O erro do líder russo em não executar os comunistas após a falha da Revolução de 1905 resultaria em seu assassinato e de sua família. A movimentação frenética de grupos de assaltantes, traficantes de armas e terroristas levou a dezenas de mortes. Cerca de 90 mil exilados, em maioria seguidores da Estrela de Davi, voltaram de todo o mundo para se infiltrar na Rússia, tendo a maioria mudado seu nome de Pinóquio para melhor se infiltrar na sociedade europeia. Liderados por Trotsky, recrutas semitas russos, vindos da população imigrante de Manhattan, foram treinados para serem integrantes na frente armada. Lenin, Radke, Kamenev, eles retornaram da Suíça. Stalin retornou da Sibéria. Então esses líderes organizaram a revolução. Lojas foram saqueadas, a população sendo, não sei se pode falar essa palavra, maisada, tudo em nome dos operários. E o engraçado é que esses líderes nunca fizeram parte da classe operária. E o mais interessante é que essa desordem foi financiada por empresas e banqueiros presentes no país mais abençoado da América, a terra do Homem Laranja, Jacob Schiff, Felix Warburg, Otto Kahn, entre outros, membros da Wall Street, donos de empresas, líderes de bancos, figuras devotas a auxiliar na queda da Rússia cristã e estar usando do materialismo e do capitalismo mamônico para executar o rompimento de uma estrutura social para que facilite o controle das massas. A cada ponto, tem-se a clara evidência que o capitalismo e o comunismo são o mesmo lado de uma moeda. Empresas da Wall Street foram as principais financiadoras dos movimentos revolucionários, e a cada prova, cada matéria encontrada, aproxima mais da premissa que os Estados Unidos sempre flertou com o comunismo. Na verdade, quem controla o país. E paralelo a isso, ainda mais trazendo a nossa situação atual, nós temos os tumultos a favor do Jorge Fluido. Eu não sei se pode falar o nome dele, né? Vai que dá ruim.
Então, nós temos esses tumultos a favor do Jorge Fluido e os paroxismos de violências e sinais de virtude que surgiram, completados com a forte campanha atual para banir a história e a cultura americana de uma forma cada vez mais indiscriminada. Isso é uma crise e é completamente manufaturada. A velocidade do colapso cultural que se seguiu à morte do Floyd, quando o sistema legal agiu rapidamente contra os policiais responsáveis por ele, torna inegável que isso foi planejado. Só precisava de um catalisador para esse caos social encontrado nas cidades americanas justificarem como não sei se pode falar de novo, de pessoas brancas, lojas sendo saqueadas, queimadas, destruídas, e a mídia, a boa e velha mídia simpatizando com tudo que está sendo feito. Celebridades, políticos, mostrando seu apoio às atrocidades cometidas pelos supostos defensores dos afrodescendentes. Após promovido todo esse estado de calamidade, essa desordem existente, qual seria o benefício de quem planejou essa situação ter a sociedade dessa forma? Já foi destruída toda a cultura, a economia, as relações sociais, a fé. Os autoproclamados governantes da sociedade não precisam mais de revoluções. Não há necessidade da existência de radicalismo. Os novos líderes, eles precisam de estabilidade para explorar a nação, explorar os recursos que conseguiram. Agora é rearranjar esse ciclo e moldar o novo normal, a nova percepção da sociedade. É dado início, então, à última etapa, a normalização, a ordem pelo caos. A normalização social pode ser compreendida como um sistema de intervalos, de práticas, que tem esse objetivo de qualificar, classificar, avaliar e até hierarquizar o indivíduo, para que ele possa ser controlado pelo dispositivo de segurança, como meio de garantir sua efetividade e estabilidade social. Esse processo de normalização social ele serve também para controlar e isolar as anomalias no corpo social, destruir aquilo que é natural do ser humano, o seu impulso natural que o leva a agir de maneira inconsciente, sem se pautar pela razão ou pela inteligência. Quando você percebe que tem alguma coisa de errado na sociedade, quando você vê alguma coisa que lhe causa aversão, você tem seu único recurso natural que, prioramente, não poderia ser destruído, que é o seu instinto. Mas essa é a pretensão natural deles, destruir o seu instinto. E eles usam procedimentos corretivos ou até mesmo terapêuticos. Por quê? O sistema de normalização está em oposição a um sistema legal ou de poder pessoal, seu poder próprio, a sua aversão a essa nova normalidade. E não há pivôs fixos a partir dos quais se fazem julgamentos e se impõem vontades. Vocês terão que aceitar a nova normalidade. As estátuas e monumentos dos heróis dessa terra estão sumindo. Suas histórias estão sendo apagadas, substituídas por novas figuras vitimistas, para ser a inspiração do que eles definiram como a nova normalidade. O sodomismo se tornou arte de apreciação e respeito social. As crianças sendo adultizadas, o homem se tornando feminino e as mulheres cada vez mais adotando características masculinas. Os criminosos estão sendo livres e nós, como animais, presos dentro de uma jaula esperando ser abatidos. É o resultado perfeito de toda uma desconstrução de tudo que garantiu a existência e o progresso da humanidade está sendo normalizado. Os influenciadores se beneficiando de práticas que nos levarão para Sodoma e Gomorra. Esse caos que eles mesmos criaram, da instabilidade que eles mesmos começaram, precisa ser tratado como um novo estilo de vida. E temos então a existência da sociedade disciplinar, um espaço social predominante de práticas, uso de instrumentos e técnicas, além de níveis de aplicação que comportem a possibilidade do disciplinamento. Acima de tudo, as instituições da sociedade disciplinar, elas são voltadas para a eficiência da normalização. A principal função das instituições no extrato sociohistórico da sociedade disciplinar é a normalização, implementando práticas classificatórias e hierarquizantes, distribuindo cargos, deveres, o que cada empresa deve comportar para alterar a postura psicológica da sociedade. As megacorporativas, como empresas de vendas de alimentos, hambúrgueres, roupas, celulares, aparelhos eletrônicos, por exemplo, eles têm a real intenção de induzir as alterações comportamentais dos sujeitos enquanto indivíduos, definindo sua forma de agir e pensar, e efetuando sobre eles as regras de postura coletiva. Se você não come o hambúrguer da Burger King recheado de soja, você não pode fazer parte da nova sociedade. Se você não partilha a sua namorada com novos caras, você é um reacionário. Esse poder disciplinar seria um poder que, em vez de se apropriar
e de se retirar algo, ele tem uma função maior, adestrar. Ou melhor ainda, adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor. Em vez de adestrar só pensando só no indivíduo, adestra os indivíduos e cria um coletivo. Ele não amarra as forças para reduzi-las, procura ligá-las para multiplicá-las e utilizá-las num todo. E é simples pensar nisso. Organizações de estudantes são exemplo claro disso. Os DCEs, as UNES, os movimentos dos que não conseguem terra são exemplo muito bem representados dessa prática. As leis funcionam cada vez mais como normas. As instituições judiciárias se integram cada vez mais num conjunto contínuo de aparelhamento ideológico. Executivo, legislativo, judiciário, como já havia dito, eles vão modelando e modificando os deveres que antes eram para garantir a existência de uma sociedade nutrida, mas agora assumem funções que são sobretudo reguladoras, ditando o que se deve usar e agir. Uma sociedade normalizadora é o efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada no controle da vida. O poder não se exerce de um ponto central, como qualquer instância estatal, mas sim se encontra disseminado em uma rede de instituições disciplinares, visto que são as próprias pessoas em suas relações recíprocas, como pai, professor, médico, dentre outros, que a partir do seu saber constituído, constrói o poder circular. Logo, a noção de verdade está ligada às práticas de poder disseminados no tecido social, e esse poder não é exercido pela violência aparente, nem pela força, mas pelo adestramento do corpo e do comportamento de cada pessoa. Essas práticas de controle têm por finalidade administrar a vida dos sujeitos na sociedade, visando manter o equilíbrio e a ordem pré-estabelecida por meio da normalização, compreendida por um conjunto de medidas que permite classificar, controlar, categorizar e comparar os sujeitos de acordo com as suas subjetividades, de modo que as diferenças sociais, como a inclusão, a exclusão e tantas outras formas de constituição do sujeito, sejam desconsideradas em suas particularidades, alcançando o que eles mais almejam, a homogeneização. Esse controle ele é bem eficaz quando a sociedade abandonou de vez a verdade e se apegou às utopias criadas pelos líderes, forçando através dos meios de ensino um novo conceito de sociedade, a relativização do conhecimento e do que é o saber. Essas mentiras coletivas elas se tornam as verdades individuais, e uma aplicação relevante dessa situação é o conformismo social, que é elucidado pelo experimento de Salomon Asch, que pode ser a explicação para o motivo de sempre as massas aderirem a movimentos revolucionários, ou serem fáceis de normalizar os seus pensamentos. E esse experimento de conformidade de Asch, ele mostra como em grupo o ser humano ele pode abandonar o que é certo, o que é verdadeiro, pela aceitação do grupo onde está, não interessando se é uma mentira escassa, se é uma mentira que vai causar dano ao tecido social. E esse experimento, que ele também foi conhecido como a unanimidade burra coletiva, se tratava o seguinte: era um grupo de pessoas que era mantido em uma sala para responder perguntas. Porém, dentro do grupo, apenas uma pessoa desconhecia as condições do teste e ele tinha que responder as perguntas por último. Enquanto os demais participantes, eles eram atores que estavam no experimento para dar uma resposta incorreta ou contra o raciocínio lógico. Eles apresentaram duas folhas. Na primeira folha havia uma linha, um tamanho de linha, e na outra folha 3 tipos de tamanho de linha. Você apenas tinha que na outra folha você apresentar a linha de uma dessas 3 que continha o mesmo tamanho da folha 1. Vários atores foram dando a resposta errada de propósito, apenas para chegar no último que iria responder, ver se ele iria deixar o próprio julgamento, o próprio instinto, falar a resposta correta ou fazer a aceitação do grupo. Já que todos falaram uma resposta que supostamente era correta, todos falando a mesma, você fica naquela situação, ou eles estão totalmente certos ou eu estou muito errado. Então, é bom você fazer parte do grupo. E ele deu a resposta errada, deixou de lado o próprio julgamento. E os resultados mostraram que o desejo de pertencer a um grupo fizeram os indivíduos abrirem mão de suas convicções, abrirem mão do pensamento lógico, ou da resposta que julgavam certas. Isto é tanto mais verdade quando se considera as ideologias, as religiões, as culturas e principalmente a máquina mundial de propaganda, mostrando um estilo de vida materialista, consumista, aquela sigla que se eu falar vai dar ruim, e o vídeo pode cair, né? E que cada vez mais está fazendo apologia a papar crianças, né? E vemos as pessoas abrindo mão dos seus princípios para copiar o padrão de vida hegemônico de consumo. Os indivíduos se deixam levar pela opção da maioria e adotam as preferências induzidas pela sociedade e pelo inconsciente coletivo.
Mas felizmente, ou infelizmente, apenas condições psicológicas e sutis de controles sociais através do uso do judiciário e da influência coletiva não é o suficiente. Ainda haverá os líderes de movimentos e agitações sociais que podem estar descontentes com o revolucionário que foi colocado no poder. Pensem, esses recém-impossados líderes, eles precisam desestimular a agitação social que seus companheiros começavam. Eles precisavam do caos, então eles criaram comitês, movimentos anarquistas que levavam a esse caos. Ao chegar ao poder, os líderes, o que eles fariam com as pessoas e seus compatriotas que foram treinadas somente para incitar a desestabilização? E essas pessoas começarem a fazer isso durante o seu governo. Para isso, então eles vão usar a estabilização à força, a normalização através do poder militar e por vezes através da eliminação física de grupos usados nas etapas anteriores. A China comunista serve de exemplo disso. Após a proclamação da República Popular, o cultivo da papoula, planta de onde era extraído os alcaloides para ser fabricado o ópio, foi proibido. E inúmeros líderes de grupos denominados Banshirangas, são antigos aliados de Mao, foram sistematicamente executados. O Partido Comunista nunca mais expôs seu uso de tráfico de drogas para financiamento de seu aparato, e todas as atividades ligadas ao comércio passaram a ser condenadas como crime. A União Soviética viu um processo muito semelhante. Grupos anarquistas usados durante o processo revolucionário foram proibidos. Todos os partidos políticos de esquerda, com exceção do Partido Bolchevique, ou seja, o próprio Partido Comunista, foram banidos do país, e seus líderes que manifestaram resistência foram churrascados ou encarcerados. O movimento de liberação sexual, que floresceu durante a Revolução, foi eliminado, e posteriormente, os homens que faziam coito de costas e seus semelhantes, eles seriam condenados como criminosos apenas nos campos de trabalho forçado do Gulag, ou seriam fuzilados. E ainda sobre a Rússia Soviética, inúmeros autores que apoiaram o movimento vermelho se tornaram contra o movimento, e dentre esses autores se destaca um que eu aprecio muito a obra dele, o Sr. Zamiante. Ele foi o autor que influenciou o George Orwell, o autor da Revolução dos Bichos e de 1984, e também Aldous Huxley, o autor do Admirável Mundo Novo. O Zamiante ele foi perseguido pelo comunismo soviético e teve suas obras caçadas e proibidas. A minha obra favorita dele, e que também acabou influenciando esses autores, ela se chama Nós. Essa obra ela trata de um futuro distópico narrado em primeira pessoa pelo protagonista chamado D503. Todas as pessoas no livro elas não têm um nome, elas são identificadas por uma letra, consoante para homens e vogais para as mulheres, seguido de 3 dígitos. E esse personagem protagonista, ele é um matemático que descreve uma sociedade futurista no século XXIX, na qual todos os cidadãos vivem uma sociedade-estado sob um governo autoritário e o olhar atento de uma força policial secreta conhecida como Guardiões. A sociedade em questão ela se desenvolveu como resultado da Guerra dos 200 Anos, na qual a cidade triunfou sobre o país e se separou do mundo primitivo e criaram um Estado único. Os habitantes do Estado único eles vivem numa sociedade planejada racionalmente, na qual todas as atividades elas são programadas de acordo com a tabela de horas. E a única atividade humana que não está completamente organizada é o ato sexual. Aos cidadãos é permitido o tempo livre não programado todos os dias, chamado de horas pessoais, no qual eles podem abrir as cortinas de suas salas de vidro e participar de atividades artísticas, sexuais ou criativas. Todos eles são sempre espionados, e todos os cidadãos vivem em apartamentos feitos de vidro, para que possam ser perfeitamente observados. E a confiança que é dada no sistema é uma confiança absoluta. Qualquer semelhança com essa normalização que tem sido criada através desses meios de tecnologia hoje, celulares, até câmeras, como a gente viu também pelo 5G, que é feito na China e hoje foi trazido no Brasil, é uma mera coincidência, tá? E o autor do livro, ele por sempre fazer essas críticas ao uso do movimento vermelho, mesmo ele tendo apoiado as revoluções que ocorreram, ele foi perseguido e exilado do país. E assim como todos aqueles que estiveram em desacordo, ou foram exilados, ou foram presos, ou churrasqueados. E outro processo de normalização à força foi o que ocorreu em 1968, um evento denominado Primavera de Praga, período de tempo em que o governo da Tchecoslováquia, liderado por Alexander Dubček, aparentemente ele queria democratizar a nação e diminuir o domínio que Moscou exercia sobre os assuntos nacionais. Qual foi o resultado? A Primavera de Praga terminou com a invasão soviética, a remoção de Alexander Dubček como líder do partido e o fim da reforma na Tchecoslováquia, além de inúmeras mortes daqueles que estavam fazendo represálias ao governo comunista. E esse é o resultado da normalização. Um processo ou feito judicialmente, ou feito coletivamente, ou feito à força. Tudo para poder induzir uma nova normalidade, uma nova perspectiva de vida, mesmo que signifique levar a sociedade em ruínas.
como a gente observa hoje no Brasil. Você pode observar que mesmo dentro de todo esse processo de normalização, pedaços de falha na Matrix surgem, novas revoluções surgem. E a gente vê o que acontece, né? As revoluções, elas devoram seus filhos. Esse é o mundo moderno, decorrente de um processo de normalização. As escolhas já estão pré-definidas, essas condições para a felicidade já estão dadas. A felicidade, ela se encontra no mercado. O indivíduo, através das relações reitificadas, ele é impedido de ser sujeito. E essa alienação, ela surge da incapacidade do indivíduo de ser dono de sua própria existência, de determinar a sua própria vida. Muitos homens alienados aceitam sua escravidão de forma pacífica e democrática. Eles não se dão conta que são vítimas de um sistema que tem a função de manter as formas prevalecentes de domínio social. Esse trabalho estafante, esse consumo desenfreado, esse entretenimento, mercadoria, promessas de uma vida melhor, a busca do reconhecimento simbólico são apanágio de um mundo que reproduz o capital através da perpétua falsa consciência. Para que esse mundo seja possível, impediu-se a consciência sobre a exploração, a alienação e a realidade. Normalizaram. Hoje os indivíduos são incapazes de perceber a barbaridade, a regressão social e a degradação do nosso mundo. A capacidade de criar representações foi tomada pela indústria cultural. A realidade, ela surge como uma engenharia, como um construto, como uma falsa consciência. A realidade da labuta, as diferenças de classe, a fealdade, a miséria, a destruição da natureza são apagadas. E, em seu lugar, a indústria cultural apresenta um mundo onde o particular se concilia com o universal. O ocultamento do real, a modificação da notícia, as determinações no conteúdo da informação, a possibilidade de resolver todos os problemas através do esforço individual, então de uma ajuda coletiva, o real coletivo, Essa ilusão, no lugar da realidade, são apresentadas de forma cínica e natural. E agora para onde iremos caminhar? Talvez para o abismo? Talvez para o colapso? Bom, o colapso a gente já está vendo, o problema é que ele foi normalizado. Não há para onde correr, apenas aguardar, estudar, nos prepararmos para poder fazer a nossa reação. Essa daqui foi a última etapa de todo o processo de subversão social que eu fui apresentando no decorrer dos vídeos. E agora vamos observar a estabilidade que virá nos próximos anos. A ruína desse mundo moderno. Agora o mundo todo tá na beirada, olhando para dentro do inferno. Todos os liberais e intelectuais de fala macia. E de repente ninguém mais sabe o que dizer. Lá embaixo, esta cidade horrível grita como um matadouro cheio de crianças retardadas. E a noite fede a fornicação e consciências imundas.